museu nunca é um lugar estático, ao contrário. Nós estamos sempre pesquisando, sempre conseguindo mais acervos. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos uma exposição chamada Papel de Bala, que era a exposição de uma coleção de invólucros de doce, de chocolate, de balas e tudo, que um senhor fez ao longo da vida e que nos doou. Fez um sucesso imenso, porque muitas pessoas de várias idades chegavam nas vitrines e diziam: ah, bom, essa bala eu conheci na minha infância e agora não tem mais, e os jovens passaram a conhecer marcas que eles nunca tinham visto. Então, é uma forma de você indicar que o museu não trabalha só com a tela do Pedro Américo ou pintura histórica, mas trabalha com outras coleções. Produzir uma exposição dentro de um museu é um trabalho muito complicado, porque a exposição, no nosso caso, como museu universitário, parte sempre de uma pesquisa, ou seja, de um problema. E a partir deste problema é que se começa a pensar na visualidade através da qual esse problema vai servir de apelo para o visitante. Todos os detalhes precisam ser vistos. Como é que vai ser feita a legenda, se ela vai ser grande ou pequena, aonde que ela vai estar colocada, como é que vai ser a disposição dos acervos selecionados em função da pesquisa, né? E se nós podemos ou não desdobrar ou reduzir os acervos. Por quê? Porque a gente fica pensando e fica imaginando e fica selecionando, daí depois fala: não vai ficar bem assim, os visitantes não vão entender desse jeito, a gente tem que encontrar uma outra estratégia de abordagem. Então, por exemplo, uma das exposições que é mais vista aqui no museu, que é Imagens que Criam a História, 1 ano e meio para fazer. A proposta da exposição Imagens que Criam a História é viabilizar um olhar diferenciado para um acervo que, na verdade, nós já conhecemos há muitos anos, seja por livros didáticos, pela reprodução dessas pinturas e esculturas em suportes materiais que povoam a nossa vida, não é? Cadernos, notas, moedas, medalhas, porcelanas, embalagens, né? São quadros muito conhecidos no Brasil e que, de alguma maneira, foram organizados no Museu Paulista a partir dos anos 20, sobretudo, para reforçar uma ideia de que a história do Brasil era uma decorrência da história paulista. Claro que esta interpretação está já muito revista pela história do Brasil, não é? Nós não compreendemos mais, não é, a construção de uma totalidade como o Brasil a partir do esforço de uma capitania, claro, e sobretudo não apenas destes agentes que as pinturas e esculturas do Museu Paulista celebravam. Nós organizamos a exposição, sobretudo, a partir de uma concepção de níveis de entrada sobre a reflexão das obras de arte que estão reunidas na exposição, de maneira a fazer com que as pessoas, em primeiro lugar, percebam a forma, não é? Essas pinturas e esculturas, elas foram concebidas no momento em que a pintura acadêmica, não é? A escola acadêmica de arte no século XIX ainda era muito partilhada pelas pessoas e, de alguma maneira, essas pinturas, elas dialogavam com uma certa forma mais dilatada socialmente de percepção dessas obras. Claro que a aceleração das imagens no século XX, a própria banalização dessas imagens, né, fez com que sequer nós paremos muitas vezes diante dessas imagens. Né? Nós calculamos o tempo de permanência diante de algumas telas de 5 metros, a média em algumas salas era de 2 segundos. Portanto, as pessoas, na verdade, reconheciam as telas, mas não paravam para observá-las e, sobretudo, para problematizá-las. Houve um esforço de estimular a parar um tempo, a prestar atenção que há um gesto do pintor, há um gesto do artista, ele elabora a sua obra pensando nos planos, em como ele vai colocar cada personagem. Então, quando a gente faz esses recortes, a gente está tentando estimular
a pessoa ter desenvolver esse mesmo processo. Os personagens não estão ali por acaso, principalmente no caso desse gênero de pintura, né, a pintura histórica. Eu penso que nos últimos anos, particularmente de 1986, 87 para cá, os historiadores brasileiros têm procurado chamar a atenção da sociedade para a riqueza e a complexidade da nossa própria formação. Eu acredito que a visitação ao Museu Paulista, a contínua visitação ao Museu Paulista, mostra como parcelas significativas do público se identificam com a sua história sempre. O passado é o passado, nós somos muito diferentes do passado, né? Então, essa distância não vai ser vencida. O que pode acontecer é nós tentarmos compreender a multiplicidade e a complexidade da nossa formação, não para usar esse conhecimento hoje, mas para que hoje a gente possa compreender melhor aquilo que nós somos e encontrar alternativas, saídas inovadoras. Porque isto vai nos instrumentalizar para encontrar o novo e não para encontrar o que já passou. O que nos deixa muito felizes, mas ao mesmo tempo muito preocupados, é o seguinte: este acervo não para de crescer. Muitas pessoas podem imaginar assim, museu de história, fica sempre tudo igual. Não, é o maior engano, porque o que nós recebemos de doação é uma quantidade enorme. Muitas vezes é um documento só, às vezes é um conjunto de porcelana, às vezes é uma medalha, às vezes é uma moeda, mas vai chegando. E às vezes chegam doações que são muito grandes, né? que envolvem muitos itens. E nós não temos mais lugar para colocar, mas a gente continua aceitando porque é imperdível. O museu faz parte de um parque que é um dos parques mais visitados da cidade. Ele é o segundo em visitação, ele só perde para o Parque do Ibirapuera. A história, assim, se a gente for reconstituir, é assim. Primeiro veio o museu, depois veio o primeiro parque. Aí depois veio o Monumento à Independência, que é de 1922, 23, mas foi inaugurado em 26. E depois vem a Casa do Grito, que é um casebrinho muito simpático de pau a pique, um dos últimos vestígios de pau a pique da cidade de São Paulo. A casa não é da época em que Dom Pedro passou por aqui. Ela foi construída a primeira vez por volta de 1860, 1870. Era uma casa muito simples, de um sítiozinho. E por conta da tela do Pedro Américo e por conta das comemorações do 4º centenário da cidade, em 1954, ela foi transformada em Casa do Grito. Muita gente que vem visitar o parque não resiste e acaba vindo visitar o museu. Principalmente nos domingos gratuitos, o museu recebe uma população de 5.000, 6.000 pessoas visitando o museu no mesmo dia. O trabalho de um educador de museu, em geral, é um trabalho bastante diversificado. Tanto porque o público que visitam essas instituições é bastante diversificado, como também as possibilidades daquilo que se chama educação. A gente tenta estimular que essa participação do professor seja mais ativa, que ela comece em sala de aula, para isso que existem essas oficinas, que o professor prepare o aluno, que ele tenha um objetivo muito claro do porquê ele está trazendo esse grupo nesse momento da formação escolar para esse museu, né? E ao voltar para a sala de aula, do mesmo modo, que ele retome a visita, que não seja algo que caia assim na vida do aluno, sem uma relação com o todo que ele está aprendendo naquele momento. Qual é a ideia? Que o professor, com esse roteiro, ele desenvolve a atividade ele mesmo, no começo, meio e fim. Então, ele começa em sala de aula,
ele adapta, isso aqui não é uma camisa de força. Muitas crianças que chegam aqui não sabem mais quais são as figuras que estão representadas. Então é curioso porque há uma relação de identidade com o prédio, com o parque, com o lugar. Já se sabe que é o lugar da independência e tal, mas não mais com tudo aquilo que está aqui exposto. Então, o que acontece com a gente? Nós também mudamos muito a nossa perspectiva de exposição, né? Então, esta saída para algumas mídias, alguma tentativa de interação maior, uma mudança na forma de colocar as legendas, na escolha daquilo que vai ser exposto, diz respeito a uma tentativa também de manter um diálogo constante com o público que nos visita. Uma das missões reservadas ao Museu Paulista é justamente a guarda e a conservação dos acervos imensos, né, que ele abriga, né? O ponto de partida para restaurar uma obra se inicia pesquisando, levantando as fichas existentes no museu, nos nossos arquivos, sobre a história da conservação, se ela foi restaurada, quando que foi, o que apresentava de danos e o que foi feito. Essa obra, A Posse da Amazônia, ela está com um craquelado, né, com um desprendimento insistente. Então, tudo indica que seja a umidade que vem do verso da obra. Craquelado é quando a camada racha e conforme ele vai evoluindo, essa rachadura, as escamas do craquelado vão se soltando da base. Essa umidade, né, do ambiente ou do local onde ela está fixada faz com que o tecido, né, que é o suporte da tela, ou a madeira também do chassi, eles se dilatam e se contraem conforme muda as condições ambientais. Essa movimentação da obra causa essas rachaduras e craquelados. Nós aderimos um tecido no verso, né, original da obra, né, como vocês podem ver aqui. A função dessa rentelagem é fortalecer o suporte original e criar dificuldades para que essa tela continue se dilatando e contraindo. Estamos nivelando as lacunas, aonde houve perda da camada pictórica, tem que ser nivelado para receber o retoque, recuperando assim a leitura da obra. A prática, pelo menos no Museu Paulista, é a de não retirar do objeto as marcas do tempo. Uma peça que chegou para nós danificada, ela permanecerá danificada, mas o que se faz é impedir que o dano tenha prosseguimento. Que se transformou em museu, que é um centro de pesquisas, que é um centro universitário voltado para a produção de um conhecimento sobre a história do Brasil. Então, a história que eu contaria não era a história do Brasil, mas era a história deste museu e da sua relação afetiva, né, com o público desta cidade, do país,
com a sociedade de uma forma mais geral. Era essa a história que eu ia contar. Eu não ia contar a história da independência, eu ia contar a história deste museu.